Vamos então à palavra de Deus. Eu vou ser bem breve, prometo para você que eu serei breve, porque a mensagem de hoje eu nem tenho como pregá-la toda. É uma mensagem que provavelmente eu vou ter que dividi-la em duas ou talvez até três. João capítulo 6, versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Você pode dizer amém, Jesus? Bom, esta, portanto, é mais uma mensagem da série Códigos Espirituais do Evangelho de João. Eu comecei a falar sobre João há umas 5 ou 6 semanas atrás, e vou falar essa, mais uma, ou no máximo mais duas, porque eu gosto sempre de encerrar o ano falando sobre o princípio das primícias. E hoje eu quero falar sobre os 7 eu sou de Jesus. Jesus disse 7 vezes, eu sou alguma coisa. E nós já aprendemos aqui que Jesus nunca diz nada por acaso. A Bíblia não diz nada por acaso. Tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser. Eu aprendi isso ainda garoto com o meu pastor. Ele começou a me discipular, eu tinha 14 anos de idade, quando o meu pastor começou a me discipular. E ainda garoto, ele virava para mim e falava assim: olha, meu filho, guarde uma coisa, não há nada por acaso na palavra de Deus. Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. Então, os 7 eu sou de Jesus são: Jesus disse, eu sou o pão da vida, nós acabamos de ler, você pode falar comigo? Eu sou o pão da vida, a luz. Muito bem. Jesus disse essas 7 coisas, e João, eu quero te lembrar uma coisa. O livro de João é diferente no Novo Testamento. O livro de João é o livro mais único do Novo Testamento. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe parte da Bíblia que é mais palavra de Deus e parte da Bíblia que é menos palavra de Deus. Não. Até aquelas partes que tem genealogia, com aqueles nomes bacanas que você gostaria de colocar no seu filho, até aquilo ali é palavra de Deus. Agora, existem coisas mais simples de se entender, existem coisas mais difíceis de se entender, mas todas elas estão ali por uma razão. Quando você vai estudando a palavra de Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, você vai entendendo por que algumas coisas complicadas estão lá. Até as genealogias, nomes estranhos, lugares estranhos, estão ali por uma razão. Aquilo vai completar algo lá na frente. Aquilo vai referendar ou confirmar uma outra coisa que foi dito em outro lugar. A Bíblia é toda assim. Portanto, toda a Bíblia é inspirada por Deus. O próprio Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus. Então, não há diferença. Porém, o que Deus fez foi dar a certas porções da Bíblia conotações específicas para comunicar determinadas coisas. No Velho Testamento é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Deus quase que ditou o Pentateuco para Moisés. Tem pouca coisa ali que Moisés escreveu através da chamada inspiração, da inspiração direta, melhor dizendo. Existe a inspiração direta, existe a inspiração indireta, existe o texto ditado por Deus. Escreve num livro, diga aos filhos de Israel isso, 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 isso. Isso não é inspiração. Isso é o próprio Deus ditando o texto para o indivíduo escrever. Em seguida vem a inspiração direta, que é quando o Espírito Santo flui pela pessoa e põe na mente da pessoa o que escrever.
e vem então uma inspiração indireta, que é quando o indivíduo está escrevendo uma história. Ele está escrevendo uma história, ele não tem talvez a menor noção de que cada detalhe daquela história, cada palavra usada naquela história é uma influência direta do Espírito Santo para um resultado final, que é um texto integralmente inspirado por Deus. Quem entendeu até agora? O livro de João, ele entra em duas dessas categorias. O livro de João foi um livro ditado por Deus, pelo próprio Jesus, em grande parte, porque você vai ver que as letras vermelhas no livro de João, elas compõem praticamente que 60%, 70% do livro de João, em letras vermelhas. Por que elas estão em letras vermelhas? Porque foram palavras ditadas por Jesus. João ouviu Jesus dizer aquelas coisas e ele foi escrevendo aquelas coisas. E número 2, tem a inspiração direta no livro, que é quando o próprio Espírito Santo dirigiu João no que dizer, no que escrever e etc. Por causa disto, o livro de João tem um lugar muito especial. Ele é uma espécie de crivo para muita coisa no próprio Novo Testamento. Sendo assim, eu quero que você agora pegue o que eu disse e pense o seguinte: o Evangelho de João foi escrito cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Escute o que eu estou dizendo. 40 anos depois, 30 e poucos para 40 anos depois, João foi escrever o Evangelho. E ele foi escrever o Evangelho de memória, porque ele viveu basicamente tudo o que está ali. Mas são muitos detalhes, é muita informação. O Evangelho tem 21 capítulos. No original é chamado de carta, não é? Uma espécie de carta, não epístola, mas é uma carta, Evangelho, porque exprime boas novas. Mas ele tem característica de carta. Então, é João escrevendo uma carta para contar para as pessoas o que ele viveu, o que ele experimentou e etc. Então, imagine você, 40 anos depois de um evento ter acontecido, você sentar para escrever os detalhes, o que você lembra daquele evento. Eu te pergunto, qual é a possibilidade humana de João escrever rigorosamente, numa determinada sequência, esses acontecimentos, sem errar nem um deles? Humanamente falando, pense em você. Se você for pegar aí, eu já passei, eu estou 14 anos na frente dos 40, né? Mas pega aí uma pessoa com 40 anos. Pega minha esposa, que está com 41, por exemplo. Né? E coloca para escrever, por exemplo, vê se ela consegue lembrar de tudo. Vê se você consegue lembrar de tudo. Vê se você consegue lembrar da ordem dos acontecimentos. É aí que entra a inspiração direta do próprio Espírito te dirigir. O que acontece? Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 40, e hoje eu vou falar um pouco, vai ser uma espécie de introdução ao assunto, porque eu não quero realmente correr com esta mensagem, e eu quero te fazer entender isto. Em Êxodo, capítulo 40, nós temos Deus ordenando a Moisés como montar o tabernáculo. No capítulo 35 de Êxodo, nós temos Deus mandando ele construir o tabernáculo e mandando ele coletar ofertas do povo para construir o tabernáculo. Aliás, diga-se de passagem, sempre foi assim. Deus sempre executou a sua obra com recursos que ele colocou no bolso do seu próprio povo. Deus nunca fez cair barra de ouro do céu. Sempre foi através dos recursos que ele deu ao seu próprio povo. Então Deus falou para Moisés, peça ao povo para trazer uma oferta alçada. Ouro, prata, bronze, tecido, tinta, isso. Capítulo 35. E vai. Quando chega no capítulo 40, o tabernáculo está construído. Então agora preste atenção. Quando o tabernáculo está construído, todas as peças, todas as cortinas, tudo o que tinha no tabernáculo, Deus agora diz para Moisés, lembre-se que o Pentateuco foi, na sua maioria, ditado por Deus.
Deus agora diz para Moisés como que ele quer que o tabernáculo seja montado. Olha isso. Êxodo 40, do versículo 1 ao 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Depois, pode subir, depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta da porta. Você traduz logo em seguida, porque eu vou voltar no texto. Então, eu quero mostrar para você So I want to show you que há uma ordem divina that there's a divine order na forma como o tabernáculo In the deveria way- ser montado. in the way that the tabernacle had to be built. Entenda a mente de Deus hoje. Understand the mind of God today. Deus mandou construir o tabernáculo. God told them, build a tabernacle. Deus mandou construir todas as peças. God told them, build all the pieces. Eles foram lá e construíram tudo. They built everything. Agora tem que armar o tabernáculo. Now they have to Put together. put it together. Ou seja, Deus poderia dizer: So God could have said, Moisés, Moses, monte o tabernáculo, build a companheiro. tabernacle. E Moisés começar, então, gente, traz aí essa peça, traz aquela. And Moses started saying, bring this, Traz bring o altar. that, bring the altar, Traz essa cortina. bring this curtain, Coloca ali. put it there, Põe isso aqui do lado de lá. put this over there. Pronto, Senhor, está montado o There, tabernáculo. God, it's built. A mente de Deus não funciona assim. The mind of God does not work like that. Diga comigo, Deus. Say with me, God. Diga comigo, Deus Say with me, God é a pessoa is the person mais organizada that is most do universo. organized in the universe. E ele tem uma razão para fazer o que And faz. he had a reason to do that. Ele tem uma razão para dizer o que diz. He had a reason to say what he said. Então, olha o que ele faz. So look at what he does. Preste atenção. Pay attention. Eu vou passar o texto aqui I will put the verse there. e eu destaquei algumas palavras And I highlighted some que eu quero words que você observe. Olha ali na tela. that I want you to observe. O Senhor diz: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. On the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of meeting. Olha bem, e porás nele a arca do testemunho. You shall put in it the ark of testimony. Então, a primeira coisa que deveria ir para que deveria dar início ao processo de montagem do So the tabernáculo first thing that had to be in the tabernacle era a arca da aliança. was the ark of covenant. Ok, deixa eu te explicar uma coisa. Let me explain you A something. arca da aliança, The ark of covenant, ela tinha, dentre outras coisas, it had in it dois simbolismos poderosos. two important symbolisms. O primeiro simbolismo The first symbolism, era a madeira de acácia, it was the acacia wood da qual a arca era feita, that it was made of. considerada no Oriente Médio Considered in the Eastern Middle East. East, uma madeira incorruptível. a wood that could not be destroyed. Ela fica anos e anos It e would anos stay e ela não se consome. Years and years and years and still be there. Ou seja, é uma madeira So therefore it's de a wood qualidade of quality que representa that a represented perfeição da natureza the humana. perfection of the human nature. Só que a arca, But the ark, ela tinha a madeira por dentro it had a wood inside com ouro, basicamente como um sanduíche, o ouro With- cobrindo ela de with todos os lados. gold on the
external parts of it. It's like a sandwich. Like Como a fosse um sandwich. sanduíche. Você tinha ouro aqui, ouro aqui You had gold here and gold here, e a madeira dentro. and wood inside. Então o que acontece quando So você what olhava happens? para a arca? When you looked at the ark, Você não via a madeira. you wouldn't see the Você wood. sabia que ela estava You lá, would know that it was mas você there, não via but you ela wouldn't see it porque o ouro não deixava. because the gold wouldn't let E you. o ouro And the gold, é um símbolo it's direto a symbol da of divindade. divinity. Ele simboliza It symbolizes diretamente a directly glória de the Deus glory of e a God sua natureza. in our nature. Então escute bem, So listen, o que Deus está dizendo what é, God is trying to say o is tabernáculo, the tabernacle, ele tem que ser montado it has to be built em torno da arca. around the ark. Ou seja, não monta, So, agora no, just traz build a it. arca. Put the ark. Não. No. Primeiro põe a arca First put the ark. e agora comece a montar o And tabernáculo ao seu redor. Begin to build it around it. Ok, por que isso é Okay, importante? why is this important? Porque nós temos que entender a Because we encarnação de have Cristo. to understand the incarnation of Christ. Que a primeira coisa que Deus That faz the first thing that ao God mandar does colocar a when arca, putting the ark, ele está tipificando He's saying que tudo começa that everything starts com a sua própria glória with His own glory manifestada no seu unigênito, no seu Filho, manifesting in His Son, se manifestando na terra manifesting on de earth uma forma humana in a perfeita. perfect human form. Aí Gabriel chega para Maria, So Gabriel comes to Mary. fala: Maria, Say, Mary, bendita és tu, blessed you are. o Senhor te escolheu, God chose you. você ficará grávida You will be pregnant, e darás à luz a um filho, and you will give light to a son, e lhe colocará o nome de Jesus. and you will name him Jesus. Aí Maria And then Mary fez a pergunta óbvia. asked him, Falou: mas como que isso é possível? but how is this possible? Eu nunca tive contato com homem nenhum. I've never had a contact with a man. Eu sou pura. I am Eu sou pure. virgem. I am a virgin. Como que isso é How possível? is this possible? Aí o anjo fala assim: And then the angel says, fica tranquila, be calm, porque a virtude, because the virtue, quando você vai para o original, when you go to the a original, palavra ali é tão the interessante word there is so interesting que ela significa that natureza, it means nature, ela significa it caráter, means character, ela significa essência. it means essence. Porque ele diz a virtude, Because he says the virtue, ou seja, there, ele está dizendo a essência he's saying the essence do Espírito of the Spirit descerá sobre will você. fall upon you. Hallelujah. Você sabe o que ele estava dizendo You know what this literalmente? means? Ele estava dizendo o He's seguinte: saying, você vai ficar grávida you will be pregnant porque a natureza de Deus because the nature of God vai entrar em will você. fall upon you. Ou seja, So a madeira, the wood, que é o corpo físico, that was the physical body, que é a natureza that is humana, the human nature, antes que ela fosse vista, before it was seen, antes que ela fosse percebida, before it was noticed, o ouro já estava lá. the gold was already there. A natureza de The Deus já nature of estava lá. God was already there. Quando ela encontrou com Isabel, por exemplo, When it met Elizabeth, quando ela encontrou com Isabel, when it met Elizabeth, o neném que estava dentro dela the baby that was inside of her causou em Isabel caused in uma Elizabeth comoção espiritual. a commotional, a spiritual commotion. Isabel estava grávida de João Batista. Isabel was pregnant Elizabeth. Elizabeth was Estava pregnant grávida de João Batista, John the Baptist. the Baptist. Estava grávida de João Batista, Pregnant of John the escolhido Baptist, por Deus chosen by para God para anunciar o Messias. to announce the Messiah. Olhem para mim.
Look at para me. anunciar o Messias. To announce the Messiah. Aí Maria vai visitar Isabel, And then Mary comes and visits Elizabeth, que estava grávida 6 That meses antes dela. that was pregnant 6 months before E her. quando ela chega perto de Isabel, And when she comes close to Elizabeth, escuta essa, gente. listen to this. O neném The dentro do baby ventre de inside her, Isabel the baby inside her se mexeu e pulou. started to move and shake E and aí ela, jump. ela começou a dar glória a And Deus. she started to glorify Falou, God, bendita é você saying, bless you. entre as mulheres. Between the women, E ela disse, o neném pulou dentro de the mim. baby jumped inside of me. Só com o seu cumprimento. Only with your compliment. Olha que coisa tremenda. Look at how Presta wonderful atenção this nisso. is. Vamos Please descer attention. ali. Escute isso. Listen to this. Ô Santo. Peça o Senhor para abrir a sua mente nesta Ask manhã. God to open your mind this morning. Escute isso. Listen to this. Havia agora algo dentro de Maria There was something now inside of Mary que ainda não era um corpo, that was not a body yet. era o início do It início was the beginning of a de uma beginning gravidez. of a pregnancy. Eram só células, It was only cells. mas antes das But células, before the cells, a natureza de Deus the nature of havia God invadido o útero de Maria. was inside her uterus. E agora, escute bem, And now listen, só de cumprimentar Isabel, only to compliment Elizabeth, só de chegar para Isabel e Only dizer, by- olá, tudo bem? coming to Elizabeth and saying, hi, how are you? Dentro de Isabel aconteceu Inside algo. of her, something happened. A presença de The Deus em presence Maria of God in Mary causou em Isabel uma caused in mudança, uma Elizabeth- transformação. Ela sentiu a presença de she Deus. felt the presence of God. Vocês estão acompanhando o que eu estou You dizendo? guys understand what I'm saying? Escuta bem o que eu estou dizendo. Listen to this. A Bíblia diz, The Bible says, eu já vou pular lá na frente. I'm already going to skip way ahead. A palavra de Deus diz The Word of God que o says nosso corpo that our é body templo do is Espírito the Santo. temple of the Holy Spirit. 1 Coríntios 3,16. 1 Corinthians 3:16. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Don't you know that the temple of the Holy Spirit is in you and the Holy Spirit lives in you? Paulo dizendo, Paul said, ele está dizendo o seguinte, he said, eu sei que tem madeira aí. I know that there is wood E there. no nosso caso não é nem madeira And in our perfeita. case, it's not even perfect wood. Não é nem madeira de It's acácia. not even acacia wood. No meu caso, eu my acho que é case- um pinos de baixa qualidade. Some low Pine. quality Pine. pine. Não sei o seu, no meu caso é uma madeira I don't muito know your ruim. case, but in my case, it's very bad wood. Ou seja, eu sei a madeira está So- lá. The wood is there, Mas a Bíblia está dizendo but the Bible is que saying dentro desse corpo ruim that inside this ugly body, this bad body, está a presença do Deus is the vivo. presence of God A glória himself. de Deus His está aqui. glory is in here. Um dia eu cheguei na casa de uma One time, irmã, I came to a house of a mãe lady de uma amiga nossa. that was the mom of our friend. Eu cheguei na casa dela, como eu sempre fazia, And I came to her house just the way that I always did, fui passando and was passing by. e toquei na cabeça dela e falei assim, And ei, touched her head. Deus te abençoe, e fui God passando. bless you, and I started walking Porque eu tinha muita liberdade na casa dela. because I was very free in her home. Passei, fui lá fazer não sei o quê, Passed by and conversar did com things, talk. o genro dela, um grande amigo meu. Her Son-in-law. son-in-law was a good friend of mine. Aí eu tô lá, acho que na cozinha, There in the tô ouvindo ela kitchen. balbuciando na sala. Listening to her doing something in the living room, crying. Aí eu voltei e And I falei, came back and I was like, tá tudo bem? is everything good? A sogra do Zé Augusto, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. The mother-in-law of Zé Augusto, Neide. Neide, her name was Neide. Aí, Then eu falei, tá tudo bem, irmã I was Neide? like, okay, are you okay, Neide? Ela falou She was assim, like, yes, eu tava com uma yes. enxaqueca terrível. I had a terrible headache. Você passou, tocou na minha And cabeça you e fui touched my curada. head and I was cured. Como? How? Tipo,
Tipo, sem minha permissão? Like without my permission? Eu quero que você I entenda want you to que understand você carrega dentro de você that you carry within algo you muito, something so muito, so muito so poderoso. powerful. Está aí dentro. It's there inside of you. Ah, não, pastor, eu acho que é Oh, só no, o Pastor. Benny Hinn, I think that's just in os Benny Hinn pastores fulano e or other ciclano, pastors. bispo, apóstolos. These bispos and Não, a Bíblia diz que todos No, nós the Bible says that all somos of us templo do are Espírito. temple of the Holy Spirit. Deus está em você. God is inside of you. Lembre-se disso quando você estiver enfrentando uma dificuldade. Remember this when you're going through a battle. Lembre-se disso quando você chegar perto de alguém. Remember this when you're near Quando someone. alguém te pedir When oração. someone asks you to pray for Lembre-se them. disso. Remember this. Deus está aí dentro. God is inside of you. Um dia havia um debate entre um pastor e um time- muçulmano. There was a debate between a pastor vídeo tá na and rede a por aí. Muslim. The video is somewhere out there. E aí o muçulmano falou assim, não, a Muslim doutrina de said- vocês é absurda. Your laws are absurd. Porque vocês falam que Deus habita dentro de Because vocês. you say God lives within you. Isso é absurdo. That is absurd. Deus é grande demais. God is too big. Deus é muito poderoso. God is too powerful. Aí ele pegou e cometeu o erro de And dizer, then- Deus é onipotente. And then he made a mistake by saying God is omnipotent. Aí o pastor virou e falou And assim, then the pastor came and said, você tem certeza que Deus é onipotente? "Are you sure God is omnipotent?" Ele falou, yes. And he said, "Sim. Ele falou, define para mim onipotência. Define to me the meaning of omnipotence." Aí ele parou e falou assim, Then he stopped and onipotência significa que a pessoa pode tudo. Omnipotence means that the person can do all. Aí o pastor falou assim, thank you. And then the pastor came and said, "Obrigado." Ou seja, você disse tudo. So you said all. Se você disser If you say que Deus não pode fazer certa that coisa, God can't do certain things, acabou, você matou a onipotência you dele. just killed his omnipotence. Diga, Deus, Say God. acorda gente, diga Wake up. Deus, Say God é onipotente. is omnipotent. Você pode dar glória a Deus? Can you say glory to God? Ok, então como que começa o tabernáculo? So how does the tabernacle start? O tabernáculo começa com a arca. It starts with the ark. Escuta bem, Listen. o tabernáculo começa The tabernacle com a starts fusão with the do fusion ouro e da madeira. of a wood and gold. Agora, como começa o livro de João? Now, how does the book of John No start? princípio era o verbo, In the beginning, e he o was a verbo verb, estava com and Deus, the verb was with e o God, verbo era Deus. and the verb was Aí ele God. diz, e o And then verbo he says, and the se verb fez carne made e himself habitou human entre nós. and lived within us. Agora eu pergunto, qual é a chance de Now I ask todo you- o restante do livro de João What is the chance that all of the rest of the book of John seguir rigorosamente follows thoroughly a ordem de Deus para a the montagem do order of tabernáculo? God to the building of the tabernacle? Simples. Simple. Primeiro a arca. First, the ark. Nós já entendemos, a arca é a We encarnação understood. do verbo. The ark is in the incarnation of the verb. É a glória encarnada num It's corpo the humano. glory in a human body. Aí logo em seguida, qual é a próxima ordem? And what is the second A order? próxima ordem é: Second order is meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. and partition of the Table. ark. Oh, you shall bring in the table and arrange the things that are be set in order on it. Ok, pastor, e daí? Okay, Pastor, so E daí que a mesa, that the table, chamava mesa dos pães da proposição. the table of showbread, Veja bem, look, Israel tem até hoje 12 Israel tribos, had and still has 12 tribes. tribes. Deus mandou fazer uma mesa. God told them to build a table. A mesa também era de madeira The e ouro, table was also made of wood and porque gold tudo no tabernáculo simboliza Jesus. because everything in the tabernacle means Jesus, symbolizes him. E aí Deus mandou que todo sábado And God said that every Saturday eles tinham que trazer 12 pães, they had to bring 12 breads, pães sem fermento. breads without ferment,
leaven, e eles trazerem esse fermento, and they esse pão e and they colocar bring sobre this a mesa. bread and put it on top of the table. Então o nome da mesa So the name of the table era a mesa dos pães was table of da showbread. proposição. Olha que coisa louca, gente. Look at how Isso está me crazy, ocorrendo guys. agora, inclusive. Olha que coisa louca. Look at how crazy. O pão era colocado sobre a mesa The bread was put on top of the e ele table, era deixado ali por uma and semana. it was left there for a week. Ele era colocado no sábado It was put there on e ele Saturday, ficava até o outro and it sábado. would stay there until the next Saturday. Como ele não tinha fermento, ele não Because estragava. it didn't have Leaven. leaven, Ele não estragava. it wouldn't rotten. It wouldn't be Olha rotten. que coisa tremenda. Now No look at how sábado powerful. seguinte, On the next Saturday, os sacerdotes tinham que comer aquele pão. the priests had to eat this bread. Então, o sumo sacerdote e o sacerdote, So the high priest and the normal priest, eles comiam aquele they pão had to eat this bread uma semana a depois, week after, mas eles tinham que, antes de comer, but before eating it, eles tinham que trazer os pães novos they had to bring the new bread para colocar sobre a to mesa. put it on the table. Será que isso te lembra alguma coisa? Does this remind you of something? Tem gente que se alimenta de Jesus de vez em quando. Some people eat Jesus only sometimes, feed themselves of Jesus only sometimes. De vez em quando eles Only comem a sometimes. palavra. Only sometimes they feed on the words. Alguns nem isso. Some people don't even do Não se that. dão trabalho de estudar a Bíblia, They don't even take the time dão to trabalho study the de nada. Bible or anything porque estão ocupados demais. because they're too busy. A vida já os tragou. Life already ruined them. Mas o simbolismo ali But the symbolism here é que is that quem quer que aquela mesa representasse who wants that table to be symbolized tinha o by poder had the de power manter as pessoas to alimentadas maintain the espiritualmente. people spiritually fed. Só que eles não sabiam But quem they era, didn't know who it was. porque Deus não disse para Because eles. God didn't tell them. A única coisa que eles The sabiam only thing that é they que knew havia um Messias was por that there vir, was a Messiah that was about to e come. Moisés And Moses disse que Deus said that God levantaria um profeta would bring upon semelhante a a prophet ele. like him. Era tudo que eles sabiam. It's all they knew. Eles não sabiam They didn't que um know belo dia that one day maluco, a crazy indivíduo person, completamente fora da realidade, someone that was so out of se reality, levantaria would bring himself e upon diria: eu sou and o say, pão da I vida. am the bread of life. Ninguém nunca imaginou No one ever imagined que alguém poderia dizer uma loucura that dessa. someone could say something so crazy like this. Portanto, os Therefore, 7 eu sou de The Jesus 7 I ams of Jesus são as afirmações mais are the most absurdas absurd affirmations que um ser humano poderia that a fazer. human can do. E ele não só diz que ele é o pão da And vida, not only he said that he was the bread of life, como nós acabamos de like we ler, just read, eu sou o pão da vida. he said, I am the bread of life. Quem se alimentar de mim nunca Whoever terá feeds fome. them of me will never be hungry. Ele não disse só isso, He não. didn't say only that, no. Eu acho que ele está dizendo, Oh, I think he's saying isso é simbólico. it's like a Ele symbolism. está dizendo o seguinte, que se a gente crer It's like that if nele, we believe in e se a him, gente for na igreja de and vez if em we go to quando, church a sometimes, gente participa do culto uma we'll vez por be, we'll semana. be participating in the Eu acho que é mais ou service. menos isso. I think it's just that. Não, mas no dia da ceia, No, but on the day of the communion, communion, ele parte o pão he parts the bread e ele pega o pão, mostra para os discípulos. and he grabs the bread and shows it to the E ele- disciples. E ele, Disciples. e ele fala assim, isto aqui And he says, this é o meu corpo. is my body. Então, primeiro ele diz, And then first he says, eu sou o pão. I am the bread. E depois ele diz, And then he says, o pão the bread sou eu. is me. Aí ele fala assim, quem não And then come he da minha says, carne, who does not eat of my meat não tem parte will comigo. not have a part in me. Quem não bebe do meu Who sangue, does not drink of my não tem blood parte does comigo. not have a part in me.
O que ele está dizendo? Ele está dizendo Why que is he você tem saying? que, What is he saying? você tem que comer literalmente a That carne you dele? literally have to eat his meat? Não. No, Inclusive porque ele morreu, mas ressuscitou. because he also died and resurrected, so Não dava nem para comer a carne he dele wouldn't be able literalmente. to literally eat his meat. Mas o que ele está dizendo, But what he is saying, abre os seus ouvidos, open your ears. que aqui vai uma informação that preciosa. This is a precious information. Escute. Listen. O que ele está What dizendo he is saying é que a encarnação is that dele his incarnation é o seu segredo. is your secret. A Bíblia diz The Bible says que não há outro nome that there is no other name acima do dele. before his. Ora, o Pai tem nome. Oh, well, the Father has a name. O Espírito Santo tem The nome. Holy Spirit has a name. E a Bíblia diz And the Bible says que é o nome that dele it's his name que tem o poder de that restaurar, has the power of poder de restoring, curar, power of poder curing, de power transformar. of É o nome transforming. It's his dele. name. Porque dos três, Because of the three, ele é o único he is the only que ganhou one corpo físico. that got a human body. Um pastor americano que escreveu um livro An American pastor said sobre o mistério da encarnação. it was about the mystery of the reincarnation. É algo tão It's misterioso. something so Como que um mysterious. ser How eterno, can someone todo eternal, poderoso, all um powerful, Deus a grandioso, God so pode big ocupar um can corpo humano occupy a human body sem deixar de ser Deus? without letting be God? Oh. Dentro daquilo ali, daquele sanduíche humano, estava a glória de of this Deus. human sandwich was the glory of God. A hora que dava vontade, ele pisava na água e andava quilômetros. When he felt like it, he would just step on water and walk miles and miles. Uma hora você vai no mapa, coloca lá Mar da Galileia. Sometime go in the map and search up the Galilee. Galilee, Sea of Galilee. Sea of Galilee. Quando a gente lê na Bíblia, When we read in the Bible, dá a impressão que Jesus andou em cima de um laguinho. it's an impression that he just walked on a lake. Você não está entendendo? You don't understand. Ele andou por horas He walked for hours sobre a água, gente. upon water. E não apenas isso. And not only that, Ele conseguiu pegar um homem do tamanho de Pedro he got a man the size of e Peter levantar da and água. raised him from the water. Portanto, não apenas sustentando o seu Not peso, only did he sustain his weight, mas ele sustentou o peso de but Pedro also Peter's weight. e trazer Pedro de volta para o And bring barco. Peter back into the boat. Tem alguém aqui nesta manhã, Is Senhor? there someone here this morning, God? Oh, meu Deus. Tem alguém aqui nesta manhã, Jesus? Is there someone here this morning, Jesus? Eu quero deixar I want to make isto como introdução hoje, this as an introduction today para você poder entender, for you to understand primeiro, that first, quão gloriosa é a palavra de Deus. how glorious the words of God are. Os próximos eu sou. The next I ams, O primeiro é eu sou o pão da the vida. first is I am the bread of life. Depois da encarnação, claro. After the Depois que a reincarnation, arca estava lá, after the ark is there, o que Jesus diz? what does Jesus say? Eu sou o pão. He says, I am the bread. E o que Deus faz no Velho Testamento? And what does God do in the Old Testament? Põe primeiro a arca, He puts first the ark, em seguida a mesa and dos then pães. after the table of showbread. Jesus Jesus está se auto-anunciando is announcing himself na mesma in the sequência same sequence que o tabernáculo era that the montado. tabernacle was built.
Ele não está só dizendo essas He's coisas. not just saying these Ele things. está dizendo He's saying na mesma in the sequência same sequence que o tabernáculo era of the montado. tabernacle that was built. Hallelujah. Qual é a próxima coisa que ele diz? What is the next thing that he says? Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Então o que que o Senhor diz? So what does the Lord say? Depois da mesa, After the table, traga o castiçal e acenda as lâmpadas. bring in the lampstand and light its lamps. Tem gente aqui hoje, pelo amor There de are Deus. people here tonight, this morning. Isso é Deus falando. That is God speaking. Mais de 1000 anos antes. More than 1,000 years before. Deus está dizendo, primeiro põe a He's saying, arca, first put the ark depois põe a mesa com os pães, and the table of showbread. depois traz o castiçal e acende as Then lâmpadas. its lampstand and its lamps and light up its lamps. Aí vem Jesus e fala, eu sou o Then pão. Jesus says, I am the bread, Depois, eu sou a luz. I am the light. E eu vou terminar agora Now porque finish fica como it introdução. now Nós as temos an mais coisas para introduction. tocar We aí. have more points to be made. Eu quero te lembrar o I seguinte, want to remind you something. que o incrível That what is incredible não é nem Jesus is ter not dito even isso na Jesus sequência exata. saying this in the same sequence. Porque Jesus é Jesus. Because Jesus is Jesus. Para mim, o incrível To me, what is incredible foi João, is John, 40 anos 40 depois, years later, escrever na sequência writing in the certa. same sequence. Quantos sabem que a presença do Senhor está aqui nesta manhã? Many of us know that the presence of the Lord is here this morning. Oh, coloque-se de pé neste momento. Stand up, please, in this moment. Obrigado, Senhor. Thank you, God. Eu vou te dar um minuto, agradeça a Deus, I'll por give you a favor. moment to thank the Lord right Agradeça a now. Ele, por favor. Thank Him right now. Diga para Ele que você está encantado com a sua palavra. Say to Him that you're amazed by His Diga para Ele o words. quanto Ele tem te maravilhado. Say to Him how He has amazed you. Meu Deus. Enquanto os irmãos da ceia vão vindo, estenda as mãos para cá. Bring your hands up here. Domingo que vem nós vamos voltar nessa mensagem Next Sunday we'll be back with this message. e vamos edificar sobre essa introdução de hoje. And we will talk about the introduction of today. E aí você vai entender por que que Jesus disse o que disse. And you will understand why Jesus said what He said. Os irmãos da ceia, por favor.